Casos particulares. Se x e y é diferente de zero, aqui ele está tratando como x e y. Vamos tratar como está explicado aqui. Ó. O x é quem? O x é A, né? E o y é B. Então, aqui, se A é igual a zero, né? Que A não é x, porque aqui a gente muda a representação de x para A e y para B. Ó. Se A, né, é igual a zero, né, considerando o seguinte número complexo. Vamos supor que aqui é só uma questão de denominação. Porque no enunciado aqui eu escrevi como se fosse x, dessa forma aqui, ó. Como se z fosse x, né, mais b mais yi, né? Como se z fosse x mais yi. Só que não é. Aliás, pode ser, só questão de nomenclatura durante a representação. Só que lá no início a gente estava tratando como se z, né, fosse a mais bi. Que a é a parte real e b é a parte imaginária. Então, se x igual a zero, que é a parte real, no caso, se a igual a zero, que é esse número que não está associado à unidade imaginária, que é o i, e y é diferente de zero, ou seja, se é diferente de zero, a gente vai ter i. O número complexo vira o quê? 0, né, mais yi, ou 0 mais bi, né? Porque aqui a ou x é igual a zero. A para esse caso e b, aliás, a para esse caso e x para esse caso. É a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Disse que o número complexo ele é um imaginário puro. Por quê? Porque a gente não tem a parte real, a gente só tem parte imaginária. Por quê? Porque o x é zero, o a é zero, a parte real é zero. E identifica-se como z igual a yi. Aqui é um caso geral. Se a é zero, né, o número fica z é igual a bi. Aqui porque está falando que x é zero, né? O outro caso de x e y. Então fica z é igual a bi ou z é igual a yi. Z é igual a bi. E se y é igual a zero? E se b é igual a zero? Então o número complexo ele é um número real, ó, porque a gente não tem parte imaginária. Se b é igual a zero, né? Ou se y é igual a zero, então isso aqui é zero, porque a gente vai ter 0 vezes i. Ó. Então vira um número real, não tem parte imaginária e o número complexo ele é um número real. Então z é igual a x ou z é igual a A. Aqui eu estou botando nas duas nomenclaturas, né? Porque aqui é só para mostrar que dessa forma e dessa. Como se z fosse igual a x mais yi e z igual, que é a mesma coisa que z de a mais bi. É só questão de nomenclatura mesmo, de mudar uma letra pela outra, não influencia. Então é só relembrando, se eu não tenho parte real, o meu número ele é imaginário puro, né? Que é o primeiro caso. Se eu não tenho parte imaginária, então o meu número complexo ele é um número real. Então aqui, ó, números complexos, igualdade entre números complexos. Aqui é para a gente ver se um número complexo ele é igual a outro, né? Para um número complexo ser igual, ó, lembra que o número complexo eles podem ser escritos na forma cartesiana, né? No plano cartesiano, ó, como se fosse um ponto cartesiano. Ó, olha aqui o Z1, né? Z1, A e B. Quer dizer o quê? Que na parte real, né, a gente tem A e na parte imaginária a gente tem B. Ó. Entendeu? Lembra que no plano cartesiano geral
o real é x e o imaginário é y, é do mesmo jeito. Os pontos, os pares ordenados, eles são representados na forma de x e y, nessa sequência aqui, ó. X, y. E a gente tem outro número. Aqui a gente chamou de Z1 e aqui a gente chamou de Z2. É Z1 aqui, ó. Só para mostrar esse Z1. E o Z2 é CD, ou seja, no eixo real teria que ser o C e no eixo de imaginário teria que ser o D. Eles só são iguais se A é igual a C e B é igual a D. Ou seja, se a parte real, né, do Z1 for igual à parte real do Z2, né? No caso, a parte real aqui é C, né? E a parte imaginária aqui, aliás, é a parte real do Z2. Aliás, a parte real do Z1 é A e a parte real do Z2 é C. Então, A é igual a C. E se B for igual a D, ou seja, se a parte imaginária do B for igual a quem? Ó? A D. For igual à parte imaginária do Z2. Então, para eles, dois números complexos são iguais quando as partes reais são iguais e as partes imaginárias também são iguais, né? Ou seja, partes imaginárias e reais idênticas. Assim, se o número tem essa forma aqui, ó, A mais BI, C mais DI. Então, a parte real, ó, o A tem que ser a parte real igual à parte real C, ó. A igual a C. E a parte imaginária B, né, igual a D. Lembrando que aqui é uma generalização, então tá tudo positivo. Mas lembrando que a gente pode se deparar com essa mudança de sinal aqui. Ou tanto a parte imaginária quanto a parte real podem ter sinais diferentes demais, pode ser menos também. Então A igual a C e B igual a D. Vamos fazer aqui esses exercícios. A gente tem dizendo assim, determina os valores de x e y. Aqui x e y não é esse x e y aqui do par ordenado, não. Não é. São incógnitas qualquer, né? Determina os valores de x e y de modo que a igualdade seja mantida. Essa igualdade aqui tem que ser mantida. Ou seja, esse número complexo, né, tem que ser igual a esse, ó. E o que é que diz, né, a igualdade de números complexos? A parte real, que é 2x mais y, nesse caso aqui, ó. Por quê? Porque não está associado ao i, tem que ser igual à parte real do outro número complexo, ó, que é 5. Ó. 5. Não é isso? Por quê? Porque o 5 ele não está associado ao i. Então, a gente vai ter que montar um sistema de equações. Por quê? Porque vai dar em duas equações. Então, 2x mais y, que é a parte real desse primeiro número complexo, tem que ser igual a 5. E 6 tem que ser igual a x mais 4y. Que 6 é a parte imaginária do primeiro número e x mais 4y a parte imaginária do segundo número. Por quê? Porque está associado ao i. A gente vai montar o sistema de equações, né? O sistema de equações que a gente viu, né, durante tanto da segunda atividade quanto na prova. Então, como é que vai ser esse sistema de equações? Né? Vai ser 2x mais y tem que ser igual a quem? Ó, a 5. Parte real do primeiro número, que não está associada a i, né? Tem que ser igual à parte real do segundo número. Então, igual a 5. Parte imaginária do primeiro número, que é 6, tem que ser igual à parte imaginária do segundo número. Aqui o 6 está vindo primeiro, mas isso não influencia. 6 é igual a x mais 4y. Ou seja, x mais 4y é igual a 6. Tanto a ida quanto a volta é a mesma coisa.
Então, a gente vai deixar no formato usual, né? Que a gente calcula o sistema de equações. Então, x tem mais 4y. Aliás, deixa eu ajeitar aqui. Apagar esse x. É que tá meio estranho. E aqui tem que ser 4y. Então, x mais 4y. Tem que ser igual a quem, ó? A 6, ó. Tá associada à parte imaginária, que tá associada à parte imaginária. Então, a 6. Vixe. Deu uma travada aí. A 6. Para resolver esse sistema, a gente vai resolver por quê? Vamos resolver por substituição, né? Como o x aqui está sozinho, a gente vai isolar ele. Ó. Então, x é quem? Ó? X vai ser igual a 6, né? Menos 4y. Eu peguei a segunda equação e isolei o x. Ele já estava sozinho, então facilitou. E eu vou botar esse valor de x lá na primeira equação. Então, vai ser 2 vezes x, que é x? 6 menos 4, ali é menos 4y. Que dá igual a quem, ó? Aliás, falta um mais y daqui. Então, vamos colocar mais y. Mais y. É igual a 5. Aí a gente vai fazer, né? A multiplicação aqui, ó. 2 vezes 6 é 12. Vai ficar tudo em função de y, né? Essa equação vai ficar tudo em função de y. Menos, ó, 2 vezes menos 4y, menos 8y. Por quê? Porque o 2 é como se a gente tivesse mais 2. Mais com menos na multiplicação, sinais diferentes, menos. Ó. E faz 2 vezes 4, 8, e o y repete. 2 vezes, aliás, aqui a gente já fez a multiplicação. A gente só vai repetir o y. Que dá igual a quem? Ó? A 5. E agora a gente faz, né, a soma aqui, ó. Menos 8 mais y dá menos 7y. O 12 que está somando, eu vou passar lá subtraindo. Então vai ficar 7, aliás, 5 menos 12, ó. Esse 12 aqui, que está somando, que ele está mais, o sinal está oculto, mas é mais, ele passa para cá menos, então menos 12. Então, menos 7y é igual a quem? É igual a 5 menos 12. 5 menos 12 é menos 7. Então, y é igual a menos 7 sobre menos 7. Sinais iguais na divisão, que é a mesma coisa da multiplicação. Sinais iguais, né? Menos com menos vira o quê? Mais 7 dividido por 7, né? Dá igual a 1. Então, y é igual a 1. Sinais iguais, ó, menos e menos. Menos com menos vira mais. Se os sinais são iguais na multiplicação e na divisão, vira mais. Por quê? Mais com mais também é mais. 7 dividido por 7 dá 1. Então, y é 1.